Paz do Senhor Jesus, igreja. Boa noite. Que maravilha. Quero, em primeiro lugar aqui, agradecer a Deus por mais uma rica oportunidade de poder ministrar a sua santa e gloriosa palavra. Agradecer ao nosso bispo pelo convite, pela oportunidade. A nossa pastora Carla, que está em viagem. Um cheiro, saudades. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Paz do Senhor Jesus a todos que estão aí online. Deus alcance cada um nesta noite em nome de Jesus. Abramos as nossas Bíblias no livro de Juízes, capítulo 6. Juízes capítulo 6, a partir do verso 12. Todos acharam? Amém? Se puder colocar aí também para quem não trouxe Bíblia. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Podeis vos sentar. O bispo já orou, já abençoou. As palmas louvam, engrandece o nome do Senhor Jesus. O livro de Juízes, Gideão, ele foi levantado numa época caótica de Israel. A Bíblia diz que o povo pecava e Deus punia, e eles eram oprimidos. 7 fracassos, 7 servidões e 7 livramentos. A primeira opressão está no livro aqui de Juízes, no capítulo 3, do verso 7 ao 11. E o pecado foi idolatria. E a punição foram 8 anos de punição. E o libertador e juiz foi Otiniel. A segunda opressão está no livro de Juízes, no capítulo 3, do verso 12 ao 31. E o pecado foi imoralidade e idolatria. A punição foram 18 anos de punição. O libertador e juiz foi Eude e Sagar. A terceira opressão está no livro de Juízes, no capítulo 4 e o 5. E o pecado foi: desviaram-se de Deus. E a punição foram 20 anos. E o libertador e juiz foi Débora e Baraque. A quarta é exatamente aqui no livro de Juízes, no capítulo 6, no capítulo 7 e no 8, que o 8 vai do 1 até o 32. E o pecado também se desviaram de Deus. E a punição, midianitas, 7 anos na mão dos midianitas. O libertador e juiz, Gideão. A quinta opressão, Juízes, está lá no capítulo 8, no verso 30, do 1 até o 33, e no capítulo 10,
Verso 5. O pecado, desviaram-se de Deus. Punição, guerra civil. E esse eu não coloquei de anos. O libertador e juízo. Tola e Jair. A sétima opressão. Juízes, capítulo 10, do 6 ao 12. O pecado, idolatria intensificada. Punição, filisteus e amonitas, 18 anos. Depois vocês vão entender. Libertador e juiz, Jefté. E a sétima opressão, Juízes, do capítulo 13 até o 16. O pecado, desviaram-se de Deus. E a punição, filisteu, 40 anos na mão do inimigo. E o libertador e juiz, Sansão. Veja, amada igreja, que as pessoas, o povo de Deus, eles se arrependiam, voltavam para a presença de Deus e depois pecavam de novo. E Deus entregava novamente na mão do opressor, na mão do inimigo. Pecava novamente, não aprendiam. Infelizmente, existe hoje. As pessoas estão dentro da casa de Deus, ouvindo a palavra de Deus, a palavra sendo pregada. Nós estamos ouvindo através dos louvores. Deus fala através da abertura do culto. Deus fala na direção do culto. Deus fala no dízimo. Numa palavra que o bispo traz aqui, ensinamento. Deus falando, Deus orientando, Deus mostrando, Deus dizendo: permaneça na minha presença. Não saiam da minha presença, porque na presença dEle, nós estamos cobertos pela mão forte e poderosa do nosso Deus. O povo aqui também, o juiz que Deus levantava, Deus orientava, Deus usava cada um deles para orientá-los e para eles permanecer na presença do Pai. Mas eles esqueciam. Esqueciam daquilo que passou. E queriam provar novamente do pecado. Começava a idolatria, começavam a fazer tudo aquilo que não agradavam ao Senhor. E Deus aqui fala, aqui a partir do capítulo 12, do 11, aqui Deus usando, o anjo chega até Gideão. Gideão está no lagar, malhando trigo, lugar de malhar a uva, lugar de malhar a uva, ele estava malhando o trigo. Queridos, a palavra de Deus diz aqui no capítulo 6, verso 6, assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Nós não podemos clamar ao Senhor só no momento da dificuldade. Nós não podemos clamar ao Senhor, nos colocar na presença do Pai, somente no momento difícil, esperar as coisas acontecerem para clamar. Não, eu tenho que clamar, orar sem cessar, porque quando os problemas vierem, queridos, eles vão passar de largo. Eu não vou sentir, porque eu estou protegida pela mão forte e poderosa do nosso Deus.
Aleluia. Aqui Gideão estava com um sentimento de desamparo. E ali ele estava, quando o anjo chega e fala com ele. E aí ele dizendo: por que tudo isso nos sobreveio? Gideão estava na presença do pai. Mas o pai de Gideão estava com um altar de Baal. E aí Gideão, ele aqui no verso 14 diz assim: então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força. Que força? E livrarás a Israel da mão dos medianitas, porventura não te enviei eu? Queridos, tudo que eles plantavam, os medianitas vinham, deixou Israel pobre. Eles se escondiam em cavernas. Porque quando eles vinham, eles pegavam o gado, eles pegavam os animais, o que estava plantado, queridos, eles destruíam. Deixou Israel pobre. E ele estava ali malhando um trigo escondido. Mas o anjo chega e fala com ele. E ele diz assim: ai meu Senhor, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. É o improvável que Deus pega. Deus, ele não está querendo saber do teu diploma. Deus, ele não está querendo saber do teu dinheiro. Deus, ele não está querendo saber se você tem disponibilidade. Ele olhou para você, ele te escolheu, e ele te chamou, e ele tem uma obra na tua vida, e ele vai cumprir esta obra. E bom é que você se levante, sacuda a poeira e deixe ele trabalhar sem precisar ele te espremer. A Garabia Suri canta lá para Xébia. E o Senhor lhe disse: porquanto hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Querido, Deus falar isso para Gideão naquele momento, que ele vai ferir os medianitas como se ele fosse um só homem. E aí ele talvez ficou perguntando: como é que vai ser isso? Porque é isso que nós fazemos quando Deus fala algo conosco. Porque é loucura, queridos. Quando você começa a mergulhar na Bíblia, é loucura do céu. Aleluia. Mas Gideão, naquele momento, ele disse para o anjo: fica aí, você espera, porque eu vou preparar um cabrito, eu vou levantar altar. Irmão, igreja do Senhor Jesus, como Deus tem falado comigo sobre altar, levantar altar. E ele foi, queridos, ele preparou, ele trouxe o cabrito, ele preparou o caldo, ele preparou tudo. Quando ele chegou, o anjo mandou ele colocar sobre a penha, e ele tocou o cajado e o fogo subiu. E ele disse: ai, meu Senhor, eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás.
levante altar para Deus. Ore, jejue, busque. Vá para a madrugada. É sacrifício, é tempo de buscar a Deus. Anamra suricanta la chébia. E aí Deus fala com ele e diz para ele: vá e prepare um boi do teu pai, o segundo boi. E ele mandou preparar. E ele disse: agora você vai destruir o altar de Baal do seu pai. E edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte. No lugar conveniente, toma o segundo boi e oferecerá em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Queridos, quando eu falo desta palavra, eu me lembro de Elias, quando ali no monte, ali ele desafiou os profetas de Baal, os 450 profetas de Baal, juntamente com os 400 profetas de Azerá. E ali ele chegou, ele mandou que eles preparassem o altar deles, e eles primeiro começassem a clamar o Deus deles, e Elias foi ali mangando deles, dizendo: clama mais, talvez esteja dormindo, talvez estejam viajando, e Elias querendo ganhar, falando para eles continuarem. Quando chegou o momento que encerrou o momento deles, que nada aconteceu, o fogo não desceu, mas eu quero te dizer que ali ele arrumou o altar, e ele disse: agora é a minha vez. Agora chegou a minha vez. E Elias arruma o altar. A Bíblia diz que ele mandou encher 4 cântaros de água. Queridos, mandou pegar algo que, a coisa mais difícil. Aonde tinha água? Bem distante. Não chovia há muito tempo. E ele pediu exatamente, entenda uma coisa: Deus vai te pedir exatamente aquilo que te custa muito, para ver a minha e a tua fé. E ele está dizendo: faça primeiro para mim, depois eu vou fazer para você. Aleluia! E ele mandou encher de água. Queridos, esta palavra, ela é tremenda. E sucedeu, pois, que oferecendo-se oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, e conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Bispo Adevaldo, eu falei: opa, vai mencionar exatamente os versículos, mas ele já falou aqui: mostra que tu és Deus, mostra, Senhor, manifesta, Senhor, a tua glória, manifesta, Senhor, o teu poder. Vem, Senhor, sobre este lugar. E Elias clamou, o fogo desceu. Responde-me, Senhor, responde-me, que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto, a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Querido, só Deus faz isso, amada igreja. Só o Senhor é Deus. Ele prova, Ele manifesta a glória. Basta eu e você nos posicionarmos e levantarmos altar para Ele, e Ele vai manifestar a glória dEle sobre a minha e a tua vida. Alá, minha chore me canta lá, brechébia. Aleluia. E Deus disse para Gideão que Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera.
E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não fez de dia, mas fez de noite. Mas fez. Temer é normal. O medo vem. Só que esse medo que ele não pode é fazer eu e você parar. Esse medo, o que ele não pode é deixar nós dentro de um quarto recuado. Ele temeu fazer de dia, mas ele fez de noite. Em 2 Crônicas, capítulo 20, quando Josafá ficou sabendo que vinha os amonitas, os moabitas, os edomitas contra ele, ele temeu. A Bíblia diz que ele teve medo, mas ele se posicionou. A Bíblia diz que ele apregou jejum e oração. E a Bíblia diz que levantou-se um chamado Gisiel, que trouxe uma palavra de ânimo e de vitória, incentivando Josafá, mostrando para ele que a peleja, Josafá, nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, está em pé e vede o grande livramento do Senhor. A peleja não é tua. Parai, está em pé e vede o grande livramento. Deus, Ele está trabalhando. Deus, Ele está pelejando nesta noite. Deus está no controle, está no comando da situação. Por esses dias as minhas irmãs ligaram e me passando uma situação, eu disse para elas: minhas irmãs, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês conhecem a palavra também. Falei, mas deixa eu te dizer uma coisa. O Deus de Gideão não mudou. O Deus que foi com Gideão, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Deus de Débora é o mesmo. O Deus de Elias é o mesmo. O Deus de Josafá é o mesmo. O Deus de Daniel, de Sadraque, de Mesaque é o mesmo. Aleluia! Então eu disse para elas o que eu quero dizer para vocês: se posicione, se levante, sacuda a poeira, vai para cima, mostra para o capirota que você tem um Deus, que Ele é poderoso, que Ele é tremendo e que Ele não falha. Aleluia! É necessário, queridos. De vez em quando a gente precisa de um saculejo de Deus, para a gente acordar, porque a gente lê a Bíblia e fala tudo muito bonitinho. Nossa, aconteceu na vida de Gideão, vai acontecer. Se você estiver vivendo, não é um problema igual, mas está vivendo um problema, aconteceu lá, vai acontecer hoje, porque o nosso Deus, Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu não posso ler a Bíblia como só um livro simples. Eu tenho que ler a Bíblia e viver ela. Aleluia. Ele preparou o altar. Ele quebrou o altar de Baal. No outro dia, se levantaram contra ele. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, diz o Senhor. Pelejarão, Jeremias,
mas não prevalecerão contra a tua vida, porque eu sou contigo, para te livrar, para te guardar, para te proteger. Eu estou no comando, eu estou no controle. A Bíblia diz em Isaías 54:17, que toda ferramenta preparada contra mim, contra ti, não prosperará, e toda língua que se levantar em juízo tu a condenarás. Querido, maldição sem causa não pega. Aleluia, aleluia. E aí Gideão faz o quê? Ele disse: Senhor, olha, eu acho lindo aqui no 6:34, diz assim: então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Pronto. Está revestido do Espírito de Deus? Queridos, olha, Satanás, sai da frente, porque se não sair, eu vou passar por cima. Dá uma meia rajada de glória na fucela do capeta. Se você fizer corpo mole, ele chega e deita e rola, hein? Aí Gideão disse: então, Senhor, se o Senhor é comigo, eu vou fazer uma prova. Eu vou colocar o velo. Se o velo amanhecer molhado e a graminha seca, eu sei que o Senhor está falando comigo. A Bíblia diz que no outro dia ele pegou, espremeu e encheu uma taça de água. O velo amanheceu molhado e a terra amanheceu seca. Aí ele disse: ai, Senhor, não fique bravo comigo, mas eu vou fazer só mais uma prova contigo. Se o Senhor for comigo, eu vou pôr o velo, aí o velo vai amanhecer seco e a grama vai amanhecer molhada. A Bíblia diz que no outro dia, quando Gideão acordou, que ele foi olhar, o velo estava seco e a grama molhada. Mas Deus disse para Gideão convocar o povo. E aí Deus disse para ele: é muita gente, Gideão, para mim dar vitória. Porque eles vão dizer que a mão deles foi quem venceu, quem livrou. Agora você vai dizer ao povo que os medrosos e os tímidos voltem. Era 32 mil pessoas, ficaram 10 mil, 22 mil pessoas voltaram. 22 mil medrosos e tímidos. Em nome de Jesus, que ninguém nesta noite esteja neste grupo. Que todo medo, que toda timidez saia ou caia por terra. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus Cristo. Que todo medo e toda timidez que você está tendo na hora de enfrentar as lutas, os problemas, seja agora quebrada, repreendida e destruída em nome de Jesus. Aí Deus disse para ele: Gideão, ainda é muita gente, 10 mil. Irmão, vocês sabem quanto que era o exército inimigo que o Gideão iria enfrentar? 135 mil pessoas. Aí ele disse: desce o povo, aqueles que beberam a água. Aí ele ordenou, ele disse como que ia ser. Quer ver? Eu vou ler para você não... E foi o número dos que lamberam levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelho a beber as águas. Eu acho que Gideão, na hora, quando viu os 9.700, falou: acho que esses aí que vai ficar comigo. É um bom número. Porque quando Deus nos coloca em uma situação, Deus te chamou na tua parentela, só você, né? E às vezes você está dizendo assim: Deus, eu nem estou aguentando mais. Mas Deus não quer que nós façamos isso. Porque Deus levanta um para trazer os demais. E se Deus te levantou, querido, é porque Ele viu em você
que você vai perseverar, que você vai lutar, que você vai orar, que você vai jejuar, que você vai ler a palavra, que você vai vir à igreja, que você vai fazer os propósitos e que você vai vencer no nome dele, que você não vai desistir. E Deus disse para Gideão: Gideão, é com esses 300 que você vai vencer. Mas Gideão ainda estava temendo, porque quando a gente olha aqui para dentro da palavra, você vê, então o povo tomou na sua mão a provisão das suas buzinas, e ele enviou a todos os outros homens de Israel, cada um à sua tenda, porém, os 300 homens reteve e estava no arraial dos midianitas, abaixo do vale. E sucedeu que, naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: prestem atenção, porque Deus, ele vai dando estratégias. Temos que estar com os ouvidos atentos. Deus está nos dando estratégia nesta noite, naquilo que você está pedindo. E o Senhor lhe disse: levanta-te e desce ao arraial, porque tenho dado na tua mão. Se ainda temes, o Senhor estava vendo o coração de Gideão. Ele ainda estava temendo. Querido, 135 mil soldados, para você com 300 homens sem arma, com cântaros. Com cântaros, com trombetas. E aí ele disse: e ouvirás o que dizem, e então se esforçarão as tuas mãos, e descerás ao arraial. Então desceu com ele o seu moço pura, até o extremo das sentinelas que estavam no arraial. E um dos medianitas e amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão. Queridos, gafanhotos. Era muita gente. E chegava até, inumerável, deixa eu ver aqui que eu me perdi um pouquinho. E todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão. E eram inumeráveis os seus camelos, e como areia que há na praia do mar em multidão. Chegando, pois, Gideão, irmão, isso é tremendo. Quando eu leio isso aqui, isso é coisa do céu. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho. E dizia: eis que um sonho sonhei. Eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas e chegava até as tendas e as feriu e caíram e as transtornou de cima para baixo e ficaram abatidas. Olha o que e respondeu o seu companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão aos midianitas e todo este arraial. Queridos, naquela hora foi uma injeção de ânimo. Não tem hora que você entra na presença de Deus igual um gatinho? Igual um gatinho. Minha. Só minha. Mas quando você levanta o leão. Você levanta valente, você levanta corajoso, corajosa, e dizendo: Deus está comigo, eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a face da terra. Ele vive, Ele reina, Ele está aqui nesta noite, Ele está trabalhando, Ele está operando, Ele está mudando a tua história, mudando a história da tua família. Você não vai perecer, você não vai virar o ano desta maneira. Receba aí a tua bênção, receba a tua vitória, receba o teu livramento. Você e a tua casa cantará o hino da vitória em nome de Jesus.
Jesus. Aleluia. Aleluia. Levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Então repartiu os 300 homens em 3 esquadrões e deu-lhes a cada um buzinas, cântaros vazios e tochas nelas acesas. Irmãos, cabra tem que ser muito doido da cabeça e muito cheio de Deus para ouvir mesmo a voz do Senhor e sair com buzinas, cântaros vazios e tochas acesas para enfrentar o inimigo. Mas quando Deus está na nossa frente, queridos, as buzinas, queridos, se tornam o maior barulho do mundo. Queridos, as tochas entra como labareda de fogo, destruindo. O fogo de Deus, ele debela pecado. O fogo de Deus, ele purifica. O fogo de Deus, quando desce, querido, ele queima, ele destrói o mal. Eita, o fogo de Deus, ele é poderoso. Aleluia. E ele disse: olhai para mim e fazei como eu fizer. E eis que chegando eu ao extremo do arraial, será que como eu fizer, assim fareis vós. Tocando eu a todos os comigo estiverem a buzina, então também vós tocareis a buzina ao redor de todo o arraial e direis: pelo Senhor e por Gideão. Algumas Bíblias dizem: espada de Gideão e espada do Senhor. Que espada? Aonde era que tinha espada? A espada estava na mão do inimigo. Agora Deus ia usar a espada do inimigo para ir contra ele mesmo. Isso é coisa linda, querido. Isso é só Jeová que faz. E a Bíblia diz que quando eles começaram, queridos, quando eles assim tocaram os 3 esquadrões as buzinas e partiram os cântaros, tinha nas suas mãos esquerdas as tochas acesas e nas suas mãos direitas buzina, e tocavam e exclamavam: espada do Senhor e de Gideão. A espada na mão do inimigo. Deus vai usar aquilo que está na mão do inimigo para vir a favor da tua vida, da tua casa e da tua família. Aleluia. E ficou-se cada um do seu lado ao redor do arraial. Então todo o exército deitou-se a correr, gritando, e fugiram. Como é que corre e foge sem ninguém estar correndo atrás? Mas quando Jesus entra, quando Deus entra na causa, quando Deus entra na peleja, quando a voz, querida, é entoada, era exército de Deus gritando. 300 valia muito mais que 135.000. Eita, coisa linda de Jeová. Sabe o que aconteceu? Eles mesmos se mataram. A Bíblia diz aqui no capítulo 8, queridos, olha, antes de eu falar esta palavra, quando nós vamos voltando lá em 2 Crônicas, capítulo 20, de Josafá também não melou nem a espada, queridos. Ele não precisou nem fazer isso. Sabe por quê? Porque Deus deu estratégia para eles, e os inimigos usaram as espadas deles contra eles mesmos, e eles mesmos se mataram. Sabe qual foi o trabalho de Josué com o seu povo? Ir lá e pegar os despojos, porque Deus é Deus de restituição. Ei, Satanás pensa que ele vai continuar se andando sobre a tua casa. Satanás pensa que ele vai ficar correndo para lá e para cá.
O capeta pensa que vai continuar usando Penina para destruir o teu casamento, que tem gente aí pela internet. Mas continue lutando pelo teu casamento, porque Penina está alguns dias e a hora contada. Aleluia! Aleluia! A Bíblia diz no capítulo 8 de Juízes, verso 10, e estava, pois, e os seus exércitos com eles, uns 15.000 homens, todos os que ficaram do exército dos filisteus, do Oriente. E os que caíram foram 120.000 homens. Dos 135.000, 120 morreram. Grande é o poder de Deus. Eu quero encerrar esta palavra, que meu tempo já está. Nós vemos no livro de Isaías, já estou encerrando, mas eu preciso, queridos, mencionar esta palavra e dizer algo que Deus falou comigo na minha casa. No capítulo 37, quando Senaqueribe, juntamente com o seu Rabsaque, veio ali afrontar Ezequias, amedrontar Ezequias. Mas deixa eu te falar algo, queridos. A afronta não era contra Ezequias, a ameaça não era contra o rei Ezequias, a ameaça não é contra você, não é contra a tua casa, a ameaça é contra o Deus vivo, porque a minha e a tua vida pertence a Ele, e Ele é o Deus que guerreia por nós. Ezequias pega as cartas e apresenta diante da casa do altar do Deus vivo. Ezequias levanta lá em oração. Deus está mandando você orar, você jejuar, você colocar esta causa diante da presença do papai. Deus está dizendo: tira o medo de dentro do teu coração. Queridos, a afronta foi grande. Mas Deus diz: mas eu conheço o teu assentar e o teu sair, e o teu entrar e o teu furor contra mim, por causa da tua raiva contra mim. Irmão, eu acho isso muito lindo. Porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos. Eis que porei um anzol no teu nariz e o meu freio nos teus lábios, e farei voltar pelo caminho por onde vieste. A Bíblia diz em Deuteronômio 28, 7, que por um caminho ele vem, por 7 baterá em retirada. Mas o que eu acho lindo, queridos, que aqui no verso 33 diz assim: pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria, não entrará nesta cidade. Aqui nesta cidade você não entra, aqui na minha casa você não entra, Satanás, na minha família você não entra, nos meus negócios, na minha empresa você não entra, Satanás, aqui na Ebenezer você não entra. Nesta cidade não entrará, nem lançará flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo. Não vai entrar, não vai lançar flecha, não vai vir escudo nenhum. Satanás, arruma a tua bagagem nesta noite, vai batendo em retirada, vai saindo de ré, vai pro quinto dos infernos, de onde você nunca deveria ter saído. Aleluia. Porque eu ampararei esta cidade para livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Queridos, naquela noite saiu um anjo, não precisou de exército, um anjo, e feriu 185.000 soldados.
E Deus disse para Senaqueribe que ele iria voltar para a cidade dele. Nem aqui tu vai morrer não, infeliz. Tu vai voltar para a tua cidade. E quando chegar lá tu vai cair morto. Porque para não dar trabalho, isso mesmo, pastor Roberto, para não dar trabalho, para não ter que levar o cadáver do Satanás embora. Ora, leia a Bíblia, viva a Bíblia, coma. Isso aqui não é passado, é passado, presente e futuro. Deus tem vitória, se encoraje. Levanta, sacuda a poeira. O ano ainda não terminou, para de chorar. Reprime o choro. Se levanta. O Senhor está dizendo nesta noite: se levante. Levante altar para mim. Tira aquilo que não está me agradando. Limpa. Arranca do WhatsApp, arranca do Facebook, arranca do Instagram, arranca de lá aquilo que está trazendo, aquilo que não está agradando ao Senhor. Aleluia. Esse negócio que tudo pode, pode nada, querido. O tudo pode estar levando um monte de gente para o inferno, passos largos para o inferno. E Jesus está nesta noite te chamando. Deus quer mudar a tua história, a minha e a tua, queridos. Ele tem o de melhor desta terra. Assim como Ele deu vitória para esses grandes homens de Deus, Ele tem vitória para mim e para você. Eu volto a repetir, Jesus, Ele não mudou. Ele é forte, Ele é poderoso. Ele é um valente terrível. Aleluia. Antes de eu entregar para o bispo rapidamente, gostaria de saber se alguém aqui nesta noite que ainda não aceitou Jesus como único e suficiente Salvador. Você que ainda não se entregou para Ele. E você está aí dizendo: eu quero viver isso. Eu quero isso na minha vida, eu quero mudança, eu quero a presença de Deus, eu quero essa intimidade, eu quero esse fogo, eu quero levantar altar para Deus. Você que ainda não se entregou para Ele, ou você que por algum motivo se afastou, está afastada, se desanimou, não, quer fazer uma nova aliança com Ele, tem alguém aqui nesta noite? Tem alguém nesta noite? Tem alguém que ainda não aceitou Jesus? Todo mundo já é crente? Todo mundo, amém? Amém? Todo mundo? Glória a Deus. Então eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.